E agora vamos ouvir novamente o Dr. Vasco Coelho Macias, dermatologista e Master em Dermatologia Estética, que nos vai falar um pouco sobre a pele, sobre a sua fisiologia e também um pouco sobre como a pele passa pelo processo de envelhecimento. Portanto, não só o envelhecimento cronológico, mas mais especificamente o envelhecimento que é causado pelos fatores do esposoma. Vasco. Olá Matilde, boa Olá, noite a boa noite. todos, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui esta noite a falar um pouco sobre este tema do esposoma, que é de facto um conceito relativamente recente, mas que tem demonstrado uma importância crescente neste tema. Vamos então começar, exatamente. Portanto, neste primeiro slide eu não me vou deter muito tempo, acho que todos nós estamos familiarizados com esta slide e esta estrutura da pele, com as suas três camadas, a camada mais superficial, a epiderme, abaixo desta a derme e por fim o tecido solar subcutâneo ou a hipoderme, que é maioritariamente constituída por gordura. Salientar apenas que todas estas camadas são alteradas, sofrem alterações durante o processo de envelhecimento. Se depois houver algumas questões, podemos falar um pouco mais à frente. E então, por que razão é que nós envelhecemos? Esta é de facto a grande questão, não é? E é uma questão que é complexa e para a qual ainda não temos uma resposta definitiva. No entanto, existem várias teorias para tentar dar uma resposta. Existem teorias que se focam ou que se centram mais num componente genético, portanto, temos a teoria genética que defende que ao longo da replicação celular, portanto, vão acontecendo algumas mutações genéticas, erros genéticos que levam ao envelhecimento e vai havendo também uma diminuição das stem cells. Estas stem cells são células pluripotenciais, ou seja, são células com capacidade de proliferar e de se diferenciarem noutros tecidos, ou seja, são fundamentais para a manutenção do bem-estar e do bom funcionamento do nosso organismo. Existe uma outra teoria, que é a teoria do encurtamento telomérico. Os telómeros são uma parte final dos cromossomas que sempre que as células se replicam, ou seja, que se dividem, vão sofrendo um encurtamento. E, portanto, a determinada altura, este encurtamento começa a comprometer, digamos assim, esta capacidade de replicação celular e isso compromete naturalmente a permanência ou a sobrevida dessa célula. Existem teorias que se focam maioritariamente nos processos de inflamação, a inflamação crónica, que nós sabemos que conduz a uma imunossenescência, e finalmente uma que também é bastante importante, que é a teoria do stress oxidativo. E esta é de facto aquela que, no fundo, demonstra um pouco mais o papel dos fatores externos. Todos nós, pelo nosso metabolismo, pela nossa respiração, isso leva à produção de espécies reativas de oxigênio, que no fundo constituem stress oxidativo, que vão usar as nossas células, as proteínas, as moléculas que constituem a célula e, portanto, vão comprometer esta viabilidade celular. Portanto, eu acho que, no fundo, a resposta a esta questão passa um pouco por cada uma destas quatro teorias. Vamos então hoje abordar aqui um pouco mais esta questão do esposoma. O Jorge já falou um pouco sobre isto, portanto, este termo esposoma foi designado ou foi definido em 2005 pelo professor Wild e, no fundo, ele tenta abarcar ou diz respeito a todas as exposições a que nós somos submetidos, desde o momento da concepção até que morremos. Ou seja, no fundo, são todos os fatores com os quais interagimos durante a nossa vida, desde o momento da concepção, não genéticos, ou seja, que não são condicionados pelo nosso código genético e que têm, de certa forma, exercem alguma influência sobre o nosso organismo. De uma forma a facilitar, digamos assim, esta organização dos fatores do esposoma, podem ser divididos em fatores ambientais, nomeadamente a radiação solar, com os diferentes comprimentos de onda que a constituem, a radiação ultravioleta, a luz visível e os infravermelhos, a poluição e até as alterações climáticas. Por outro lado, existem fatores comportamentais, como a nutrição, o tabaco, o stress, a privação de sono, que também fazem parte deste esposoma e que têm interferência
connosco e nomeadamente com a nossa pele, que é aquilo que estamos aqui a centrar-nos hoje. Vamos então falar um pouco deste impacto que o exposoma tem nas funções da pele e o exposoma, de certa forma, interfere com todas as principais funções da pele. A nível da função barreira, a nossa pele é um órgão barreira, portanto é um órgão fronteira, tem como principal função separar-nos e proteger-nos do meio ambiente e, portanto, tem uma função barreira que é fundamental, que, como veremos, é comprometida pelo exposoma e isso é muito fácil de ver. Nós temos tido estes dias mais frios e com mais vento e todos nós sentimos a nossa pele mais seca e, portanto, isso é um compromisso da função barreira. A função de pigmentação, que nos ajuda a defender da radiação solar. Todos nós sabemos que a radiação solar tem uma interferência nesta situação, na pigmentação. Uma das funções muito importantes é também a função de defesa, portanto a pele tem mecanismos de defesa imunitários que podem ser influenciados pelo exposoma e que muitos deles podem até interferir de forma benéfica ou nefasta a nível de algumas doenças inflamatórias da pele. A própria estrutura cutânea é também influenciada pelo exposoma. A nível neuroendócrino, a nossa pele é um órgão neuroendócrino. O que é que isto significa? É um órgão que é capaz, tem a capacidade de produzir hormonas e substâncias e é também influenciada por outras hormonas que são sintetizadas noutros órgãos do corpo e já falaremos um pouco mais à frente sobre quais é que são estas alterações. E por fim, a função de termorregulação. Comecemos então a falar um pouco sobre a radiação solar, nomeadamente a radiação ultravioleta, que é apenas uma parte, corresponde apenas a 5% da radiação solar. A radiação ultravioleta é sem dúvida o factor do exposoma que é melhor estudado e melhor conhecido. E a nível de efeitos cutâneos, nós dividimos em efeitos agudos e efeitos crónicos. A nível de efeitos agudos, nós sabemos que a radiação ultravioleta leva a uma diminuição da produção de ácidos gordos na epiderme e isso manifesta-se como uma maior secura da pele. Muitos de nós já passámos por esta situação desagradável de queimadura solar, que no fundo corresponde a uma lesão aguda, nomeadamente causada pelos ultravioleta B da nossa pele, com um stress oxidativo importante e que causa danos a nível do DNA, mas felizmente nem tudo é negativo e nós sabemos que há alguns efeitos benéficos desta exposição à radiação ultravioleta. Sabemos que é importante para a produção de vitamina D e é também fundamental para a libertação e a produção de algumas moléculas, nomeadamente as endorfinas, que são moléculas semelhantes aos opioides e que são responsáveis pela sensação de bem-estar que a exposição solar induz. E, finalmente, o eritema e a sudação, que são fundamentais para a função de termorregulação da pele. A nível de efeitos secundários crónicos da radiação ultravioleta, esta radiação constitui um mecanismo, é uma agressão para a pele e, portanto, como um mecanismo de defesa, a nossa pele vai tornar-se mais espessa, portanto vai haver uma hiperkeratose. E esta hiperkeratose leva muitas vezes a uma obstrução dos folículos pilosos, que muitas vezes é o responsável pelo agravamento da acne. Sabemos também que esta exposição solar continuada é responsável pela estimulação da produção de melanina, com o aparecimento das manchas que são muito frequentes na face, no dorso das mãos, que são as áreas mais expostas. A radiação ultravioleta é responsável por 50% de todos os cancros no ser humano, portanto é de facto muito importante. Os cancros de pele são os mais frequentes e os cancros de pele mais frequentes, quer o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, todos eles têm uma assinatura da radiação ultravioleta, ou seja, todos demonstram ter alterações genéticas que são típicas da radiação ultravioleta. E ainda, portanto, esta exposição solar ou exposição às ultravioletas, neste caso, leva à produção de espécies reativas de oxigênio, portanto, a um maior stress oxidativo, que vai levar a uma degradação da matriz extracelular, do ácido hialurónico e do colagênio, portanto,
com uma consequente aparecimento de rugas e perda de firmeza. Este estudo ilustra bem esta situação, portanto foi um estudo em que foram estudadas 298 mulheres, que foram divididas em 2 grupos, de acordo com o seu comportamento, aquelas que tinham uma exposição solar moderada e aquelas que tinham uma exposição solar excessiva. E temos inclusivamente aqui no canto inferior direito o caso de 2 gêmeas verdadeiras, chamemos assim, portanto são 2 pessoas com um código genético igual, portanto o fator genético aqui não tem influência, e vemos que a senhora da direita, portanto aquela que fez uma exposição solar excessiva, há muito mais rugas, há uma perda de firmeza muito mais marcada, sobretudo a nível do bordo da mandíbula, e há de facto uma hiperpigmentação muito mais visível. E, portanto, esta exposição à radiação ultravioleta foi responsável por cerca de 80% dos sinais de envelhecimento na pele. Dr. Vasco, quando nós vemos esta imagem de 2 gêmeas idênticas, é inegável o impacto dos UV na pele. É se calhar o melhor, a forma mais fácil de perceber como de facto nós temos que nos proteger do sol, não é? Estes estudos com gêmeas homozigóticas, com gêmeas verdadeiras, de facto são muito importantes para demonstrar a importância destes fatores externos, e esta imagem, costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e esta de facto ilustra bem aquilo que estávamos a falar, sem dúvida. Relativamente ao impacto que a poluição tem na nossa pele, está demonstrado que a poluição pode favorecer ou aumentar a produção de sebo e comprometer a função de barreira da pele. Curiosamente, não é só a radiação solar que estimula a produção de pigmento e o aparecimento de manchas, portanto, a poluição é também capaz de estimular o aparecimento destas manchas. Não se sabe ainda ao certo qual é que é o mecanismo, mas pensa-se que seja através do tal stress oxidativo, e está também demonstrado que a exposição regular ao ozono a nível da superfície da Terra leva a uma degradação e a uma diminuição da produção de colagênio e elastina, com as alterações consequentes a nível da estrutura da pele. Mais um estudo para ilustrar isto que falámos, portanto, desta vez em mulheres chinesas, 102 mulheres que viviam numa área da China menos poluída foram comparadas com 102 que viviam numa área mais poluída. E, de facto, verificou-se que nas áreas mais poluídas e isto é visível, portanto, aqui à direita, há, de facto, muito mais hiperpigmentação, e constatou-se também uma diminuição dos níveis de vitamina E e dos antioxidantes, que são fundamentais porque são uma barreira muitíssimo importante, ou uma defesa muitíssimo importante para a nossa pele. Relativamente ao impacto que as alterações climáticas têm, sabemos que, e salientar aqui que em relação às alterações climáticas, aquela que está melhor estudada é de facto a temperatura, nomeadamente as temperaturas elevadas, portanto o calor. Contribui para um aumento da evaporação de água e também para uma maior produção de sebo. E, curiosamente, houve um estudo que demonstrou que, de facto, a exposição ao calor a temperaturas mais elevadas leva a uma degradação das proteínas e do colagênio da pele, porque há uma estimulação das metaloproteinases, que no fundo são os enzimas que existem na pele que vão degradar estas estruturas da matriz, o colagênio da pele. Este estudo o que fez foi, portanto, houve uma exposição solar que foi feita através de uma roupa preta compacta. Essa roupa preta aquilo que faz é filtrar de forma eficaz a radiação ultravioleta, a luz visível e os infravermelhos, portanto a única coisa que passa é de facto a temperatura, o calor, e na pele que foi sujeita só apenas ao calor, houve de facto um aumento da expressão destas metaloproteinases que são responsáveis pela degradação do colagênio. A nível da nutrição, este é sempre um tema que levanta muitas questões e muita curiosidade. Está hoje em dia demonstrado, por exemplo, a nível da acne, que uma dieta rica ou com um consumo excessivo de leite e laticínios pode comprometer ou pode favorecer um excesso de
produção de sebo, além de que leva a um ambiente pró-inflamatório, ou seja, tem um efeito inflamatório e isto muitas vezes pode ser responsável pelo agravamento da acne, por exemplo. Doutor Vasco, então Sim. isso quer mesmo dizer que, por exemplo, o chocolate pode inclusive causar acne? Se for, por exemplo, um chocolate rico em leite? Sim, a nível de esta relação entre acne e alimentação sempre foi muito questionada, mas começámos a ter, já por relativamente pouco tempo, alguma informação cientificamente validada sobre este tema. E, de facto, não há muita evidência para muitos alimentos. Aquilo que está demonstrado de alguma forma é, de facto, a relação com o consumo excessivo de leite, com o consumo de chocolate, não só o consumo de chocolate rico em leite, pelo seu conteúdo em leite, mas também, e aqui vêm as más notícias, o chocolate rico em cacau, portanto com baixo teor de leite, pode também alterar a composição do sebo e favorecer o ambiente pró-inflamatório, portanto também pode contribuir para o agravamento da acne. Além disso, e era aquilo que íamos falar também aqui, porque tem impacto não só a nível da acne, mas também a nível do envelhecimento cutâneo, que são os alimentos com elevado índice glicémico, ou seja, os alimentos ricos em açúcar, as pastas, as pizzas, a fast food, os refrigerantes, portanto, todos esses alimentos que induzem um grande aumento dos açúcares, dos níveis de açúcar a nível da circulação, isso, portanto, esses níveis elevados de açúcar levam a que haja um processo que chama-se glicosilação não enzimática, que o que acontece é que há uma ligação desses açúcares às proteínas e às moléculas e às membranas celulares, usando-as. E, portanto, isso é responsável por o aparecimento de rugas, a diminuição do colagênio e, portanto, um aspecto mais envelhecido. E está demonstrado que, de facto, a aparência e os sinais de envelhecimento são proporcionais aos níveis de açúcar no sangue. Mais um estudo para ilustrar esta relação entre a alimentação e os sinais de envelhecimento na pele. Portanto, à direita é o efeito benéfico, é o efeito negativo, deletério, portanto, uma alimentação rica em carnes, açúcares e produtos lácteos tem de facto um efeito negativo a nível da nossa pele e dos sinais de envelhecimento, enquanto que uma dieta rica em legumes, vegetais, peixe, parece de facto ter um efeito protetor. Salientar só aqui em relação ainda à relação da pele e dos sinais de envelhecimento e da nutrição, que de facto é fundamental uma dieta rica em antioxidantes. No fundo é isso que estes alimentos têm, porque de facto os antioxidantes, como referi, são muito importantes na defesa da nossa pele. Mas esta relação e esta importância dos antioxidantes está sobretudo demonstrada para os alimentos e não tanto para os suplementos. Inclusivamente há alguns estudos com suplementos antioxidantes em que houve um aumento do número de neoplasias, inclusivamente neoplasias cutâneas. Portanto, este tema ainda é um tema que não está completamente esclarecido e precisamos aqui ainda de mais estudos. Relativamente ao impacto que a privação de sono tem ao nível da pele. No fundo, a privação de sono induz stress no nosso organismo e, como tal, isso leva a alterações da produção de sebo, a alterações da função de barreira e a um ambiente pró-inflamatório com a produção de espécies reativas de oxigênio que vão degradar as nossas células, o colagênio e o ácido hialurónico. Este estudo tentou demonstrar precisamente isso. Aquilo que se fez foi comparar as fotografias e o aspecto de senhoras no início do dia e ao final do dia e foram divididas em dois grupos de acordo com a faixa etária, entre os 25 e os 35 e entre os 55 e os 65. E aquilo que se percebeu foi que no final do dia o grupo entre os 55 e os 65 anos tinham mais apos, chamemos-lhe assim para ser mais fácil, e havia de facto uma acentuação das rugas da glabela. No grupo da faixa etária mais jovem havia no final do dia, portanto, uma acentuação do sulco nasogeniano e, portanto, foi demonstrado que no final do dia nós temos uma aparência mais cansada e menos jovem. A nível do stress,
à semelhança daquilo que é o impacto da privação do sono, há uma alteração novamente a nível da secura da pele e da barreira cutânea, e há este ambiente pró-inflamatório, que no fundo é desencadeado pelas hormonas do stress, o cortisol, que cria um ambiente pró-inflamatório, e esta inflamação leva à produção de espécies reativas de oxigênio, o stress oxidativo, que vai degradar o colagênio, o ácido hialurónico, e portanto há uma perda de elasticidade cutânea. Neste estudo, aquilo foi até curioso, porque de facto houve alterações ou respostas diferentes de acordo com o stress. Portanto, um stress agudo parece de facto ter uma maior influência naquelas doenças que têm, que nós chamamos de doenças TH1. TH1 são umas células do sistema imunitário podem ser predominantes em algumas doenças, nomeadamente a nível da psoríase e do vitíligo, e, portanto, este stress agudo parece, de facto, que é responsável ou que pode causar agravamento neste tipo de doenças, enquanto que, por outro lado, o stress crónico parece ter um papel mais importante a nível das doenças mediadas por outro tipo de células, que são as células T helper 2, como é o caso do eczema atópico, a tal dermatite atópica, que é um exemplo paradigmático deste tipo de doenças T helper 2, que parece ser mais influenciada pelo stress crónico. Relativamente ao tabaco, nós sabemos que é responsável por uma desidratação da pele, há uma hiperpigmentação, não só a nível das mucosas, nas gengivas, como temos ali demonstrado na imagem, mas também há a formação de manchas ao nível da pele, pensa-se que pelo tal stress oxidativo. Sabemos também que os fibroblastos, que são células fundamentais na nossa pele para a proliferação e para a produção de colagênio, ácido hialurónico, portanto, são células fundamentais para os processos de cicatrização, ficam mais preguiçosos, chamemos-lhe assim, portanto, têm uma menor índice de proliferação quando expostos ao fumo do tabaco, e portanto isso compromete o processo de cicatrização, e todos nós seguramente já nos apercebemos que os fumadores têm habitualmente muito mais rugas, sobretudo ao nível da região perioral. Este estudo, mais uma vez, com estudo de gêmeas homozigóticas, portanto, em que temos o mesmo fundo genético, mas uma das gêmeas é fumadora e a outra não é fumadora, e nós vemos que aqui à direita, tanto são as gêmeas que fumavam, têm de facto uma aparência muito mais envelhecida, e intuitivamente parece que 10 anos de tabagismo correspondem a cerca de 2 anos e meio de envelhecimento ao nível de aparência cutânea, e portanto isto é de facto ilustrativo. No caso então de inferior, a imagem é muito ilustrativa deste impacto do fumo do tabaco. Finalmente, ao nível das alterações hormonais na pele, vamos falar sobretudo aqui ao nível da menopausa. Nós sabemos que quando da menopausa, portanto, a diminuição dos níveis de estrogénios e de hormonas sexuais levam a uma maior secura da pele, a uma maior desidratação, e sabemos também que os tais fibroblastos de que falava há pouco ficam senescentes, ou seja, têm uma menor capacidade de proliferação. Isso leva a que a pele fique mais fina, haja uma atrofia cutânea, também porque há uma diminuição do conteúdo e da produção de colagênio e de ácido hialurónico. Está também demonstrado que a reposição destas hormonas sexuais, tanto a terapêutica hormonal de substituição, é capaz de melhorar ou reverter, pelo menos parcialmente, estas alterações de que falava. Dr. Vasco, portanto, então, eu ia dizer só, então claramente podemos concluir que estes fatores de esposoma têm imenso impacto na pele, e eu também já ouvi dizer que também afetam a nossa capacidade da pele de produzir ácido hialurónico, certo? Ou seja, ácido hialurónico, que é um constituinte natural da pele que cada vez é mais utilizado na indústria dermocosmética. Doutor, podia falar-nos um bocadinho mais sobre o que é o ácido hialurónico, onde é que o encontramos e qual é a importância dele? E claro, concluir claro o seu discurso. Portanto, no fundo, este slide era só um resumo daquilo que falávamos, do impacto que a esposoma tem em todas estas funções que a nossa pele tem, e, portanto, de
de facto está mais do que demonstrado, e eu acredito que nos anos futuros a investigação vai nos trazer ainda mais informação e que de facto vai corroborar este impacto que a esposoma tem de facto na nossa pele. Respondendo agora um pouco aqui à sua questão e falando um pouco em relação ao ácido hialurónico, o ácido hialurónico é, no fundo, um açúcar que está presente na nossa pele e que tem como função fundamental captar água. Ou seja, ele é higroscópico, ou seja, ele chama a água, ele tem uma capacidade de chamar água em 1000 vezes superior ao seu peso e, portanto, tem uma função fundamental que é de hidratação da pele. É, de facto, um constituinte fundamental da nossa pele. De tal forma que cerca de 50% de todo o ácido hialurónico no nosso organismo está na pele e é produzido maioritariamente ao nível da pele pelas células, os tais fibroblastos e os queratinócitos, que são as células das camadas mais superficiais da pele. E, portanto, é fundamental para a hidratação, como falava, mas também para a firmeza e para a elasticidade. Ao nível da epiderme, portanto, ao nível da camada mais superficial da pele, este ácido hialurónico é fundamental para manter a hidratação e a elasticidade e é produzido pelos tais queratinócitos, para estas células mais superficiais, e é fundamental termos este cuidado e esta percepção, porque este é o primeiro a desaparecer da nossa pele. Ao nível da derme, portanto, a derme é muito rica em ácido hialurónico, ele é fundamental para captar a tal água, dar hidratação, mas também porque ele, no fundo, cria uma matriz que, de certa forma, permite a migração e a proliferação das células, estimulando e ajudando como cofator para a produção de colagênio. Portanto, vimos assim que o ácido hialurónico é de facto fundamental para a nossa pele, é um dos seus principais constituintes, é aquele que é o mais abundante e ele é de facto degradado não só pelo tal envelhecimento cronológico, mas como vimos, todos os fatores da exposição interferem e diminuem ou degradam o nosso ácido hialurónico. Isto faz com que todos os dias a nossa pele perca mais ácido hialurónico do que aquilo que é capaz de chamar aqui a atenção também que existem outras substâncias para além do ácido hialurónico, como vimos é fundamental, mas que podem também ser fundamentais ou pelo menos muito importantes ao nível dos cuidados da nossa pele. Um apontamento muito breve, poderemos depois, se houver questões sobre este tema, desenvolver um pouco mais à frente. Ao nível da vitamina C e dos antioxidantes, são fundamentais porque eles representam uma das primeiras linhas ou das linhas mais importantes de defesa da nossa pele contra o stress oxidativo, não só da radiação solar, mas também de todo o outro tipo de agressões que induzem stress oxidativo. Os ômega 3, 6 e 9 são ácidos gordos que fazem parte das membranas das nossas células e, portanto, são fundamentais para a estrutura, mas também porque conferem hidratação, têm efeito anti-inflamatório e antioxidante. Os alfa-hidroxiácidos, e eu acrescentava aqui também os retinoides, são moléculas muito importantes, não só porque induzem uma renovação da pele, das camadas da pele, mas também porque ajudam a estimular a produção de colagênio e, finalmente, os péptidos, que no fundo são um conjunto de aminoácidos que tentam ou que mimetizam moléculas do nosso próprio organismo e, portanto, são capazes de influenciar mecanismos celulares e existem vários péptidos, eles estão agrupados, há péptidos de sinalização, péptidos que interferem, por exemplo, ao nível dos neurotransmissores e que há inclusivamente péptidos que têm um efeito, por exemplo, semelhante, ou que tentam ter, para já, um efeito semelhante à toxina botulínica, portanto, para diminuir a contração muscular. Portanto, há uma série de ingredientes que são fundamentais, juntamente com o ácido hialurónico, para um cuidado adequado à nossa pele. Para concluir, o Dr. Vasco explicou-nos a importância
da ciência do exposoma e os avanços que têm havido na ciência do exposoma para determinar aquilo que é o futuro da pele, mas para nos falar também sobre o futuro da pele e sobre a forma como a Vichy olha para o exposoma como um elemento preditivo e uma ferramenta para combater sinais de envelhecimento futuros, nós vamos chamar até nós a Liliana Rosa para nos explicar o impacto do exposoma no futuro da pele.